nesse encontro, eu quero falar com vocês sobre a Umbanda que não é livre, ou pelo menos a nossa Umbanda, né? Lembrando que tudo que a gente diz expressa aquilo que a gente acredita e pratica em nossa casa, nunca assumindo aí a voz da religião, a gente assume sempre a voz da nossa casa, do CEIA, do Centro de Estudos e Radiações da Umbanda. A nossa Umbanda não é livre. A nossa Umbanda não é livre porque nós acreditamos que tudo o que a gente busca na compreensão dos aspectos religiosos, na compreensão dos aspectos litúrgicos, na compreensão dos aspectos ritualísticos e como filosofia, porque a Umbanda é uma filosofia de vida, é um modo de viver, nós acreditamos que esse conjunto de crenças que forma o sistema religioso, ele seguido propicia aquilo que a gente acredita como liberdade. Nossa, então Alex, você está falando que as regras, coisa que espiritualista não gosta, devem ser seguidas para propiciar a liberdade? Sim, porque na prática nós viemos de um mundo profano aqui e aqui. E esse mundo profano que a gente viveu, aonde não conseguimos compreender nossas dores, nossas emanações, nossos sonhos, nossos desejos, a nossa fé, a nossa mediunidade. E essa libertinagem com a qual nós lidamos com a vida ao longo da nossa história e que em algum momento nos trouxe para a Umbanda, precisa de organização. Sabe, falando friamente dos aspectos da criação do universo, que a gente fala do caos para a ordem. É mais ou menos assim a história de um umbandista quando chega na religião e que vai precisar, indubitavelmente, de se afinizar a esse sistema religioso, não é necessariamente para se beneficiar, não apenas isso, mas para ele reaprender a viver. Por isso existe uma cautela, uma chatice até bem grande da minha parte em retificar e validar e atualizar essas regras, estar com os ouvidos bem atentos às orientações dos nossos mentores, dos guias-chefes da casa, Caboclo Sete Pedreiras, Pai Francisco da Aruanda, Donzinho e o Exu Figueira, e talvez mais chata que todo mundo, a Senhora das Sete Espadas, que me perdoe, em poder atender aquilo que eles nos orientam e de uma maneira extremamente sábia, orientando como convites. Sempre que eles colocam, né, uma regra, um pedido, eu acho isso de uma maneira muito bonita, que eles já colocam a regra dando resultado de seguir ela. Olha, esse aqui é um caminho para a saúde mental, esse aqui é um caminho para a saúde física, esse aqui é um caminho para controle da mediunidade, esse aqui é uma forma de postura que reverbera na sua vida pessoal nessa amplitude. E a julgar pela minha história, e a Umbanda, ela sempre, a casa de um terreiro, ela sempre tem um vínculo próximo com a história do seu líder religioso, né? Então vou sempre me colocar nessa experiência, melhor do que falar de qualquer um, ela precisa dar um tom disciplinador para essa nossa indisplicência, para essa nossa indisciplina. E quando eu me toquei disso, porque eu sempre fui aquele rebelde livre sem causa, e quando eu resolvi acreditar que aquilo não era uma regra ditatorial, e sim uma regra instrutiva para um conhecimento sobre mim mesmo e sobre o mundo que eu ainda não tinha, muita coisa começou a mudar. Dentro de mim, no meu mundo exterior, na minha vida. A Umbanda que a gente pratica, a Umbanda não é livre. Não, a nossa casa não é da Mãe Joana, é a do Caboclo Sete Pedreiras, do Pai Francisco de Aruanda e de Dom Um. E entendemos que aqueles que estão se afinizando à nossa egrégora religiosa deverão se adequar à casa, se adequar às regras.
se adequar inclusive àquilo que a gente entende por tradição. E olha que coisa importante, né? A tradição ainda é um tema vasto para a gente abordar em outros vídeos aqui. Mas só para vocês terem uma nuance, num processo desse como eu dissociei de uma antiga casa e inicio uma nova, é como se eu fosse literalmente obrigado a retificar aspectos da nossa tradição, que é aquilo que a gente traz de bagagem. Por quê? Na nossa compreensão, está adequado a um novo tempo, está adequado a um novo momento, está adequado a uma nova necessidade, está adequado a um grupo específico de pessoas que a casa está se propondo a atender. Alex, então você está querendo dizer que você faz uma Umbanda nova? Não. Nós nos apoiamos na ciência para retificar uma tradição, atualizar o nosso conjunto de regras para que satisfaça a demanda das pessoas nesse novo tempo. Você quer um exemplo disso? Se as tradições não fossem retificadas, não fossem atualizadas, vamos dizer assim, vocês concordam comigo que até hoje a gente estava matando criança para agradar a Deus? Que até hoje a gente sacrificaria os deficientes porque eles têm um vínculo maior com o sagrado? Que, assim como alguns índios, a gente enterraria aqueles que nascem com uma cor de pele diferente da tribo? Enterra vivo. Tudo isso para agradar os deuses, que ali, as divindades, né, que eles ali rezavam. Então as tradições, elas vão precisar sim ser retificadas, sim serem revistas e ampliadas. Na nossa visão, na minha opinião, a fundamentação passa pela ciência. Quando eu digo ciência, são os estudos sociais, humanos, das exatas e das áreas biológicas. Porque ali estão sendo acompanhados, experimentados e validados, e aí a gente passa por sociologia, por química, por física, por matemática, por geografia, por tudo isso, né? Porque nós não temos essa dissociação entre religião e espiritualidade, religião e ciência. Para a gente é tudo junto. E nesse sentido, a Umbanda, uma das razões dela existir é justamente ampliar um horizonte, trazendo para as pessoas uma possibilidade de mudar de opinião acerca de algumas questões relacionadas à sua vida. Como um todo, sua relação, lembra das 4 instâncias da Umbanda que a gente visa integração? Se você não lembra, eu vou te lembrar. Então nós vamos ter que ter um conjunto de regras para que propicie, dentro da nossa estrutura religiosa, a sua integração consigo mesmo. Como você se entende, como você se desenvolve, como você se conhece, como você se relaciona consigo mesmo. Num segundo grau ou numa segunda instância, nós, dentro do nosso sistema religioso, deverão conter um conjunto de regras que irão ser norteadoras do processo da sua integração com o próximo. Quem é seu irmão? Quem é o seu irmão de fé? Né? Como é que você se relaciona com as pessoas ao seu redor em todos os níveis? Família, terreiro, vida social, trabalho, lazer. Numa terceira instância, como você se integra ao meio ambiente. E aqui a gente fala de uma amplitude grande, trazendo um conjunto de regras que também serão norteadoras para o seu processo de respiração, de alimentação, de hidratação, de cuidado com a terra, de melhor aproveitamento da alimentação, de você zelar pelo ambiente ao qual serve os outros, né? Vamos falar assim, de maneira grotesca, assuntos relacionados à sustentabilidade, de você, através da cidadania, entender a sua relação com o meio, tudo pautado por uma estrutura religiosa que comunica e que te instrui para que você tenha conhecimento e amplitude de visão, né? O que a gente chama de expansão consciencial
para poder interagir com todos esses ambientes. E numa última instância, na quarta instância, a gente tem a integração do homem com o cosmo, com o universo. E aqui a gente tem um conjunto de regras e uma estrutura religiosa que visa inserir o adepto aos aspectos transcendentais do divino. Ou seja, como você ultrapassa suas limitações humanas para ir de encontro com o divino. E aí a gente tem os cultos ao orixá, a gente tem a gira, a gente tem a mediunidade, que vai propiciar esse contato para a pessoa. E aí eu te pergunto, dá para a gente observar essas 4 instâncias, essas 4 necessidades, essas 4 responsabilidades do humano que existe? Não me importa se você é um bandista, você existe nessas 4 realidades. Dá para fazer isso sem regra? Dá para fazer isso sem um conjunto de uma estrutura norteadora a ponto de você permitir, primeiro, que a egrégora se fortaleça, ou seja, esse nosso pensamento coletivo de grupo estar direcionado para aquele propósito. Segundo, para que você consiga realmente vencer as limitações humanas. Como é que lida com as suas dores? É lá baixar o santo? É acender vela? Não é. Quer dizer, não é apenas. Como é que você aprende a poder fazer, de fato, o seu melhor aonde você estiver? Então, assim, a minha espiritualidade é livre. Eu não dou conta de seguir coisas que não fazem sentido para mim. Sai da casa, caralho. Eu não dou conta de seguir regras. Tá bom, tchau, vai embora. Tá cheio, o Exu falou isso esses dias para trás, o Exu que me assiste. Tá cheio de grupo por aí. E se você não quiser grupo, não precisa. Faça sozinho. Se você acha que dá conta. Nós da Umbanda, lá do Ceia, acreditamos que nós não damos conta sozinho. Por isso que a gente se reuniu. Eu aprendo com os meus irmãos de fé, eu peço ajuda para eles, peço ajuda para os guias que nos assistem, para os orixás, dentro daquela estrutura religiosa que nos orienta e nos coordena no sentido de uma direção. A regra seguida traz liberdade. A regra seguida, na minha compreensão, é o que me torna livre. A regra seguida é o que me faz aprender, é o que me faz aliviar o fardo, não é da cruz, da minha ignorância. A regra seguida, dada como convite pelos mentores da casa, é o que me orienta em saber aliviar a minha consciência diante dos meus atos. Porque eu tenho uma referência para seguir e uma referência que você aqui, né, na câmera aqui, médium, adepto, filho de Umbanda, sofre por não ter tido do pai, da mãe, da sociedade, da escola, dos namorados. Ou não, você lida tudo bem, friamente, calculadamente, com todas as suas debilidades. Imagina, eu ia apontar o dedo mesmo, eu vou apontar esse aqui. Então, nesse sentido, existe um sistema de uma estrutura religiosa que, além de compreender e elevar a consciência humana para que haja os aspectos transcendentais, seja orientadora e norteadora das 4 instâncias de integração do homem. E não dá para fazer isso de maneira... Dá para fazer. Antes da Umbanda eu fiz isso. Só ferrei com a minha vida. Usei tudo que eu tinha de melhor para me prejudicar e validei tudo que eu tinha de pior. Até ontem, eu ainda avalio referencialmente os meus atos, erros e acertos com base na não adequação à regra que eu tinha para poder seguir. E eu tenho um pacto comigo mesmo, não é com mais ninguém, comigo mesmo, de que o dia que a Umbanda tivesse uma regra
ou um conhecimento que não fosse fundamentado para mim, eu deixaria de ser um bandista. Só que eu estou há 14 anos tomando tapa na cara. Todos os dias. Que além de eu ver o fundamento, ter contato com o fundamento, ele é simples. Né? A gente vai falar uma hora de simplicidade na Umbanda, mas é que o domínio do complexo é o que torna simples, né? A Umbanda não é uma religião simplista. A Umbanda é uma religião simples na manifestação, carregada de fundamento esotérico, coisa que os olhos não veem e que são passadas de boca a ouvido. E nesse sentido, a minha Umbanda não é livre. A minha Umbanda não está aberta para aqueles que querem fazer aquilo que desejam inexoravelmente, sem a necessidade de conhecer, e o convite, pelo menos num primeiro momento, aceito. E veja bem, aceito não precisa deixar de ser questionável. Olha só que interessante. Como a nossa religião ela não tem um dogma central, uma estrutura central, a qualquer momento, eu como dirigente, os filhos da casa como adepto, e até mesmo a comunidade que vai lá como consulente pode interferir, pode questionar. E esse questionamento é extremamente, inclusive, enriquecedor para a religião e para a casa. Então, assim, nós não temos um dogma central, mas para aquela egrégora, toda boa casa de Umbanda tem um bom conjunto de regra. Vou repetir, toda boa casa de Umbanda tem um bom conjunto de regra. E ali os filhos que realmente... E, gente, é notável. Nós temos aí um pouco mais de um ano de casa aberta. É notável a transformação daquele que segue a regra versus o marasmo daquele que não segue. Notável, notável, notável. Eu não vou dar exemplos aqui porque nós temos médiums assistindo e vocês vão saber quem é quem. Mas tem aqueles que já subiram 10 degraus e aqueles que não subiram. E quando você faz uma análise profunda como dirigente, você fala assim, peraí, aonde que eu estou errando, né? Não, você conversa com o fulano fala, não, eu resolvi seguir, acreditei, fiz o preceito, fiz as práticas, limpo minha casa. Pô, minha vida abriu, consegui isso, e hoje eu sou um cara muito melhor. Aí você fala com outro filho, não, a vida tá a mesma marasmo, a mesma inércia, as mesmas dores de 5, 6 anos atrás. Você fala, não sou eu que estou errando. A regra está aí para ser dada como um convite e as pessoas simplesmente não estão seguindo. Né? Paciência, paciência. Eu tenho paciência, sim, eu vou levando porque essa é a minha missão. Né? Ultimamente quem não está tendo muita paciência são os guias, que eles estão metendo o louco na gente para a gente acelerar a nossa vida, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento e o nosso sentimento. Tá? Então a minha Umbanda não é livre. A minha Umbanda liberta. E para ela libertar, ela me dá ferramenta. E a ferramenta que ela dá tem que ser usada. Ela tem que ser usada. Para vocês terem mais uma noção a respeito disso, tenho colocado quase que de maneira incessante, inclusive aqui no canal, na página, tem outros vídeos que eu comento a respeito, nós assumimos deliberadamente um método de paz para resolver os problemas da vida. A partir do entendimento esotérico da prece de São Francisco. E tem gente que fala, não resolve assim. Cara, se não resolve assim, vaza, vai embora. Vai guerrear aí, ó. Pega aí as armas do Bolsonaro, as armas do Lula, sei lá, e vai para cima. Nós não queremos esse caminho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Ninguém vai ser amaldiçoado por não seguir as nossas regras e muito menos nós vamos colocar as nossas regras como essencial para todos. Não, as nossas regras são essenciais para aquele grupo, a partir do dirigente e toda a sua comunidade de santo. Quem é a minha comunidade de santos? São as pessoas que ao terem contato com a minha energia, com os regimentos, com os guias que nos assistem, compactuam dos mesmos princípios e ideias.
pelo menos as centrais. E nesse sentido conseguem ir aplicando de maneira por processo, ou seja, não é firmeza, quebrar as coisas de uma hora para outra. Aplicando por processos, etapas dessas regras que irão provocar as mudanças necessárias na vida. Aí tem aqueles que não se afinizam de cara, tem aqueles que vivem na descrença, tem aqueles que estão literalmente querendo só o benefício e não o trabalho. E aí a casa vai providenciar, obviamente, um encaminhamento desses irmãos para seu grupo afim, né? E nesse sentido, definirmos as nossas posições e o nosso posicionamento diante da vida, diante daquele propósito que nós temos para atender a comunidade, para atender aquilo que a gente acredita ser a demanda da nova era, que é uma consciência coletiva crística e que ainda labuta dentro de nós uma humanidade ignorante, indiferente e hipócrita que nós temos através de muito conhecimento e prática religiosa na vida íntima e na vida comunitária que exercer, e a Umbanda propicia todo esse cabedal de conhecimentos e cabedal, meu Deus, toda essa amplitude de conhecimentos e possibilidades para que a comunidade atinja essa expansão consciencial. E os guias irão sempre se apresentar conforme as regras da casa? Sim! Sim! Os guias sabem disso de maneira maravilhosamente bela. Vou dar um exemplo aqui, chulo. Se o seu guia fuma num antigo terreiro seu, e lá permite o palheiro, cigarro, charuto, cachimbo, enfim. Você migra para uma casa em que não existe essa prática. Não tem esse papo de meu guia precisa disso. Se você se adequa às regras da casa, você médium se adequa às regras da casa, o seu guia terá conhecimento mais que suficiente para se adequar às necessidades e regras daquela casa, para que através de você ele realize o trabalho na mesma amplitude, na mesma frequência, na mesma força que ele realizava na casa anterior. Totalmente. Totalmente. Todas as vezes que eu vi médiuns transferindo-se de casas, inclusive de casas boas, para outras casas boas, tão boas quanto, né, houve essa adaptação e o comentário sempre foi, eu nunca transferi de casa, né, eu sempre segui a Umbanda numa casa só, eu estudava em outros terreiros, mas eu praticava Umbanda só na minha casa. Então eu não vivi isso. Agora, a adaptabilidade ela é incrível e ela é linda e natural. Não é forçada, não existe processo de dor. Quem cria processo de dor nisso é o médium, que não quer, ou que não acredita, ou que está tão apoiado nas regras antigas pela zona de conforto que ela propiciava, que enfrenta uma série de desafios para se adequar às regras desse novo espaço, desse novo terreiro. Agora o guia, não. E pode ser o caso também de você estar numa casa que, por exemplo, como regra, não utiliza vários elementos ritualísticos, e você migra para uma casa que usa punhal, fita, vela, papel, ponto riscado e tudo isso, e você também passar por um período de adaptação para que essas amplitudes de elementos ritualísticos façam parte da sua história, da sua carreira mediúnica também. Então o contrário também pode acontecer, mas sempre haverá de maneira natural e tranquila a adaptação dos guias da casa, que inclusive, se permitem que você esteja naquela casa, é porque ali você tem um trabalho a ser realizado. Aqui. Não para fora, aqui. E aí nós temos que ter a consciência. O guia quer que eu fique aqui? Para ele está tudo bem? A casa é boa? O dirigente ajuda? As coisas estão acontecendo? Eu tô aprendendo, tô vivendo, tô me melhorando? Beleza. Pô, tem uns negócios aqui que é chato pra caralho de fazer.
mas eu vou ter que fazer. Né? Agora, para o guia, usar água, usar óleo, usar vela, usar punhal, usar espada, indiferente. Aonde o médium tiver inteiro, a coisa rola. Mesma coisa para cores de vela, muda vezes de casa para casa, muda quase sempre. Cor de vela muda quase que sempre de casa para casa. Dificilmente você tem uma casa com uma estrutura de cores e relação religiosa igual, né? E nesse sentido, tá tudo certo também. Na nossa casa, por exemplo, se de repente você acender verde para Oxóssi, você não vai para o inferno. Né? Aqui tudo bem, né? Tá codificado dentro de você. Embora verde na nossa liturgia seja para Xangô, se você acender para Oxóssi, você não vai abraçar o capeta, tá tudo junto. Lá, orixá, é força divina e tá além disso. O que manda tá aqui e aqui. Essa estrutura, ela simplesmente facilita a nossa compreensão do divino e do sagrado, mas não necessariamente define isso. Né? E na dúvida, irmão, usa branco para tudo. Vela branca serve para tudo, porque tem todas as cores. Tá certo?